Oi, pessoal, boa noite. Espero que vocês estejam bem, estejam com saúde e, na medida do possível, animados aí para os estudos, para a gente poder, nessa aula de hoje, falar um pouco sobre como a interpretação de textos, especificamente alguns textos da língua portuguesa, aparecem na proposta de redação do Enem. Então eu selecionei alguns pontos que eu considero importante dentro disso que a gente tem visto nas nossas aulas de textos diferentes e tal, para mostrar para vocês como é uma prova muito complexa e o que a gente pode aproveitar de tudo isso. Espero que a gente consiga, nesses minutos, passar por tudo que eu selecionei para vocês e que isso tudo fique bem claro, especificamente com relação àquilo que vocês vão usar depois na interpretação. Tá? Então vamos lá. Acho que o primeiro ponto e o mais fundamental para a gente falar um pouco da prova do Enem, especificamente de como ela cobra os textos, as produções de texto, está relacionado àquilo que a gente chama de função do texto, o objetivo do texto, a finalidade daquele texto. Isso é algo muito comum em diversas questões, em diversos anos do Enem. Então, o que o Enem quer com isso de procurar a função do texto, o objetivo e a finalidade? Ele quer saber se a gente consegue compreender que um texto é diferente do outro por informar, por criticar, por comparar, convencer, etc, etc, etc. A ideia, deixa eu só pegar um marcador aqui para a gente fazer aqui ao longo das nossas aulas. A ideia é que cada um desses elementos que estão aqui embaixo mostra um objetivo e uma finalidade diferente. Cada gênero textual mostra tem uma finalidade diferente. A gente vai dar uns exemplos aqui. Vejam esse caso aqui do Enem 2019, questão 23. Tá? Aqui a gente tem um par de sapatos, relativamente velhos, sujos, tá? Um chão extremamente batido, né, assim como se fosse maltratado ou uma condição mais precária, enfim, algo que parece abandonado, alguma coisa assim. E um texto aqui do lado direito que diz assim: vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender sua situação. Então aqui a gente consegue ver que há uma imagem associada a um texto, mas essa campanha tem uma determinada finalidade. Vejam só o que o Enem pedia nesse caso. Nesse cartaz, o uso da imagem, aqui a imagem, especificamente do calçado, tá? Aliada ao texto verbal. Então veja que tem essa palavra aqui, ó, aliada, tá? Ao texto verbal. Tem o objetivo de. Vejam que o próprio enunciado coloca objetivo de, função de. Isso por quê? Para explicar para a gente, ou pelo menos para tentar explicar para a gente, que os textos, todos eles, têm funções, têm objetivos, eles servem para alguma finalidade específica. É esse o ponto que é fundamental para a gente começar a entender o que o Enem quer saber da gente. Então, é importante quando vocês estiverem lendo, fazendo interpretação, não só em língua portuguesa, em todas as diferentes disciplinas que vocês têm, olhar para os textos que são apresentados e já perceber qual é a finalidade desse texto, o que ele quer fazer. Tá? Então, aqui o Enem deu as seguintes opções para a gente. Primeiro, criticar as difíceis condições de vida dos refugiados. Ora, se o cartaz diz assim: vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender, isso não é uma crítica. Certamente não é uma crítica, pode ser um convite para que a gente faça isso, mas crítica não é. Então, essa primeira não dá. Segunda, revelar a longa trajetória percorrida. Bom, ele não revela nada, está mostrando um sapato, pode até indicar que é uma longa trajetória, mas não revela. Incentivar a campanha de doações, mas nem fala ali de doações, está falando, enfim, de outras coisas, de se colocar no lugar deles, calçar os sapatos, colocar no lugar dessas pessoas, mas não de doação. Denunciar a situação de carência. De novo, ele não está pedindo para denunciar nada, quer que a gente se junte a eles. E, finalmente, simbolizar a necessidade de adesão à causa dos refugiados. Aderir, ou seja, vestir os sapatos, ou seja, tentar entender a situação deles. A adesão. Colocar o sapato é aderir. É como vestir a camisa, né? Olha eu aqui, camisa do cursinho. Vestir a camisa. Aderir a. Então, é exatamente esse o objetivo do texto. Então, por que eu chamo a atenção
para esse aspecto, porque o fato do Enem pedir que a gente entenda os objetivos do texto é um jeito de tentar, enfim, estabelecer um critério mínimo de interpretação que diz: este candidato consegue entender que um texto tem um objetivo diferente do outro. Mas mais que isso, ele consegue pegar um texto e afunilar um objetivo específico. Nesse caso aqui, a questão do simbolizar. Veja que era muito fácil marcar algo como C, que era questão de doação, porque lá tinha deixa eu só voltar aqui, ó. Tem o símbolo aqui das Nações Unidas, tem outros símbolos aqui que podem indicar, então, que estão sendo pedidos valores, enfim, doações dos refugiados. Não é esse o caso. Tá? Então, esse ponto, para mim, é bastante fundamental. Acho que a questão do objetivo é bastante importante. E veja que aqui estava no próprio enunciado, como eu destaquei ali em cima. Vamos ver outro exemplo. Ó. Então, na questão 43 do mesmo Enem, eu peguei todos os exemplos do Enem no ano passado, fica mais fácil até da gente consultar. Aqui a gente tem um texto como se fosse uma carta de jogo, né, do Marcelo Kleiser, aqui algumas condições, e esse texto aqui ele é contido de foto, como está aqui, uma foto do próprio Marcelo, né? Um quadro no fundo atrás, como se fosse um quadro negro, alguma fórmula, alguma coisa que ele estivesse explicando, alguma, enfim, demonstração, e o nome dele. Então essa primeira parte que é composta desses três elementos. Aqui abaixo a gente tem alguns ícones relacionados, por exemplo, à área de atuação, a contribuição mais famosa, nascimento e alma mater, que significa onde é que ele estudou, onde é que ele atuou, e as explicações desses ícones especificamente. Bom, lembra muito bem uma carta de jogo, né? Quem já jogou jogos como Super Trunfo, coisa assim, né? Percebe isso. Mas quem não jogou, veja que o próprio enunciado dizia, olha só, o texto tem o formato de uma carta de jogo. Está escrito aqui. Então, o próprio enunciado funciona melhor, mostra pra gente que o texto tem essa ideia, essa característica de carta de jogo. E apresenta dados a respeito de Marcelo Gleiser, premiado pesquisador brasileiro da atualidade. Essa apresentação subverte um gênero. Bom, ao dizer que a apresentação subverte o gênero, o próprio enunciado já está dizendo assim pra gente, qual é a função então desse texto? O próprio enunciado já está perguntando pra gente assim, você consegue identificar o como, né, o porquê ele faz essa subversão do gênero textual? Né? Quer dizer, é uma carta de jogo, mas subverte essa noção de apresentação, né? De mostrar quem é esse famoso pesquisador brasileiro. Então aqui eles nos deram as seguintes opções. Vincular áreas distintas do conhecimento, não parece, porque nem tem áreas ali. Evidenciar a formação acadêmica do pesquisador, não, porque tem pouca coisa, né? Relacionar o universo lúdico a informações biográficas, aí sim. É como se, por exemplo, eu tivesse colocando os valores dessa pessoa em diferentes informações biográficas dela. Como se eu desse os valores diferentes para isso. Então, de fato, essa é a opção. Especificar as contribuições mais conhecidas. Não, ele até colocou ali, mas não é o objetivo de fazer isso com a carta de jogo. Não especifica. Tá? Brinca, exatamente porque retoma a noção da carta de jogo. E destacar o nome do pesquisador e sua imagem no início do texto. Não, veja que, olha só, a interpretação não subverte por causa disso. E não toma a carta de jogo por causa disso. Tá? Não é pelo destaque. O destaque acontece, mas não é isso exatamente que esse texto subverte a apresentação por conta disso. Tá? Quem, de novo, já conhece a carta e viu a carta ali, vê que esse é só mais um dado, o nome dele com a foto. Tá? Não precisava da foto, por exemplo, e talvez não precisasse do nome. Eu podia ter as características e depois buscar o nome de uma outra fonte ou com outro texto. Um outro exemplo aqui, um último exemplo de objetivo de texto. Então, a questão número 6 do ano passado. Palavras têm poder. Palavras informam, libertam, destroem preconceitos. Palavras desinformam, aprisionam e criam preconceitos. Veja que aqui tem, nesse início já do texto, né, dessa campanha, já tem dois aspectos que se contradizem, que se contrapõem. À medida que a gente sabe que palavras têm poder, a gente pode ter aspectos que são positivos, como são apontados aqui, né, aspectos positivos, ou aspectos negativos, como a gente percebe aqui apontado embaixo, desinformar, aprisionar, criar preconceitos. Isso faz parte de uma campanha do Ministério Público de Pernambuco para mostrar o fato de que, bom,
A gente pode lutar por liberdade de expressão, é verdade, a gente pode dizer o que a gente quer, mas a gente tem que assumir responsabilidade. E na sequência o texto vai falar então de que quando a gente fere direitos humanos ou quando a gente agride as pessoas, a gente precisa ser responsável por isso, porque existe lei. Então a liberdade de expressão não se sobrepõe à lei da dignidade do outro, do direito do outro, etc. Tá? Então o texto dizia assim, ó, enunciado. Pela análise do conteúdo, constata-se que essa campanha publicitária tem como função social, de novo, ó, campanha com função, campanha com objetivo, campanha com finalidade. De novo, no gênero textual, o enunciado está buscando qual é a finalidade do texto. E veja que eu nem estou colocando todas as questões aqui do Enem, mas eu selecionei 3 aqui nesse universo que já mostra essa ideia do objetivo. Tá? As opções que nos deram eram propagar a imagem positiva do Ministério Público? Não, em nenhum momento. Conscientizar a população que direitos implicam os deveres, exatamente. Por quê? Porque eu posso até usar da minha liberdade de expressão, que é um direito, mas eu tenho que saber que se eu agredir alguém, se eu infringir a lei, eu vou ser responsabilizado por isso. Então eu tenho o dever de cumprir essa lei. Coibir violações de direitos humanos, uma campanha não vai coibir, vai orientar, conscientizar. Divulgar políticas sociais que combatem, não. Instruir as pessoas sobre a forma correta, não. Então, de fato, quando a gente faz uma campanha, a gente procura conscientizar, porque a gente coloca os pontos ou os argumentos que são importantes para esse tipo de função, né? No caso da campanha publicitária. Tá? Então, aqui a gente está falando, então está fechando essa noção de finalidade, de objetivo dos gêneros textuais de modo geral. Isso para mim é importante, acho que eu vou destacar isso bastante e espero que vocês tomem de agora em diante essa ideia de que se eu estou lendo um texto, preciso entender, primeiro ponto, qual a função dele, qual o objetivo dele. Bom, um segundo aspecto que é muito importante no Enem é essa noção de gêneros textuais. O que são esses gêneros textuais? De vez em quando aparecem nos enunciados e que pululam diferentemente por diferentes questões no Enem. Então, os gêneros textuais são esses textos de circulação geral que a gente encontra no nosso cotidiano. Por exemplo, a propaganda, o cartaz, o poema, o artigo, o gráfico, mas um formulário para ser preenchido, uma aula, essa aula que a gente está aqui é um gênero textual. Texto é só um nome, mas pode ser oral ou escrito, enfim. Uma conversa, um telefonema, um WhatsApp, isso é gênero textual, porque tem circulação geral. A gente encontra no nosso cotidiano essas formas de texto que transmitem algumas mensagens com determinadas finalidades. Então, uma propaganda é diferente de um poema, que é diferente de um artigo, de um gráfico, etc. Então, alguns exemplos que a gente vê na própria prova de 2019. A questão 23, que eu mostrei para vocês, do cartaz dos refugiados, o jogo, que é a questão 43, lá do Marcelo Gleisi, a publicidade na questão 6 do Ministério Público. Aí vai aparecer mais um monte, mas eu selecionei só mais 2 exemplos aqui. Uma canção do Cazuza, que é a questão 24, e um poema, questão 14, que vai aparecer mais adiante. Tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui na questão 24. Blues da piedade. Vamos pedir piedade, Senhor piedade, para essa gente careta e covarde. Vamos pedir piedade, Senhor piedade, lhes dê grandeza e um pouco de coragem. Um pedacinho aqui da letra do Cazuza chamada Blues da Piedade. E o enunciado dizia assim, todo gênero, olha lá o gênero que eu comentei com vocês, né, que vai aparecer inclusive no enunciado, apresenta elementos constitutivos, que condicionam seu uso na sociedade, elementos que condicionam o uso na sociedade. Ou seja, por causa desses elementos é que eles são usados na sociedade. A letra de canção identifica-se com o gênero ladainha, nesse caso que a gente está vendo, essencialmente pela utilização da sequência textual. Expositivo. Então, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Então, ele está dizendo assim, ó, que todo gênero tem elementos que constituem. Por exemplo, a carta tinha a imagem, tinha as características, etc. A canção, essa especificamente que a gente está vendo, tem, além da rima, que a gente está vendo a piedade, covarde, né? Coragem, que também faz rima, né? De maneira imprópria, mas faz rima. Tem um outro aspecto aqui que é essa repetição. Vamos pedir piedade, Senhor piedade. Vamos pedir piedade, Senhor piedade. É como se fosse uma ladainha porque é repetição. A ladainha é algo que se repete.
Mesmo que a gente não conheça as ladainhas de religiões, a gente pode pensar naquela frase cotidiana, naquela expressão cotidiana. Lá vem ele com a velha ladainha, o que significa? Com a mesma repetição, com a mesma repetição. Então, essas partes aqui que se repetem, né? Essas partes aqui que se repetem formam o conjunto de ladainha, tá? No texto. Estou dando uma travadinha aqui. Tá? Mas, enfim, essas duas partes aqui que eu marquei formam o conjunto de ladainha. Tá? Bom, o que significa essa ladainha? Vamos pedir piedade, Senhor, piedade. Vamos pedir piedade, Senhor. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade. O que significa isso? Parece ser muito algo do tipo um convite para a gente fazer a Deus. É como se estivesse convidando a gente. Assim como naquele cartaz que falava dos refugiados. Mas vamos lá ver os elementos que constitutivos e que condicionam. Então aqui ela está dizendo que essa canção é ladainha, tem relação com a ladainha, ela identifica-se com a ladainha, essencialmente porque, bom, tem sequência expositiva, porque discorre sobre um dado tema. Está discorrendo sobre um tema? Não. O que discorre sobre tema? Que tipo de gêneros que a gente encontra que discorrem sobre temas? Notícias discorrem sobre temas, gráficos discorrem sobre temas específicos, então são expositivos. Resumos são expositivos, né? A gente já viu isso nas nossas correções, nas nossas aulas. Uma dissertação, quando eu exponho um determinado tema sem me posicionar, mas exponho, tento explicar, definir, etc. Eu estou fazendo uma dissertação, então eu estou sendo expositivo. A segunda opção era porque tem uma sequência narrativa, porque apresenta uma cadeia de ações. Não tem nada de cadeia de ações lá no poema, na canção. Onde é que a gente encontra uma sequência narrativa? Narração de jogo de futebol, por exemplo, né, que cortou o futebol, mas tinha futebol aqui. Num romance tem sequência de ações, num conto tem sequência de ações, mas não naquela música, numa ladainha. Então, uma ladainha não tem sequência de ações, é uma repetição geralmente de pedidos mesmo. A C, que era correta, é uma sequência injuntiva, porque chama o interlocutor a participar, ó, vamos pedir piedade, que é aquilo que eu tinha destacado lá antes. Né? Onde é que a gente encontra sequências injuntivas? Em textos que nos dizem o que e como fazer alguma coisa. Por exemplo, numa receita. Uma receita é um texto injuntivo, porque me fala o que fazer e como fazer. Uma lei, o que fazer e como fazer. E o que eu vou sofrer se eu não cumprir isso. A outra era uma sequência descritiva, porque enumera características de um personagem. Não. Se a gente falasse lá da carta do jogo do Marcelo Gleiser, que a gente falou antes, talvez sim dava para falar de sequência descritiva, mas aqui não. Então, uma sequência descritiva pode ser parte de uma narração, como um romance, um conto, um futebol, como eu falei antes, um folder de uma empresa. Então, a empresa está falando das características, o que ela faz, o que ela não pode fazer. Um folder de um hotel, vem no nosso hotel que tem ar-condicionado, isso, aquilo, outro, então está descrevendo as características do hotel. Um currículo, tá? Tem características, por isso que eu falei que aquela carta do Marcelo Gleiser, que parece muito um currículo, é descritivo. Tá? Então, um currículo é descritivo, que fala tuas características, tuas habilidades, etc. E, finalmente, é uma sequência argumentativa. Então, a ladainha porque é uma sequência argumentativa, porque incita o leitor a uma tomada de atitude. Vamos pedir piedade, vamos pedir piedade. Não, o argumento ele se caracteriza porque a gente dá uma razão por aquilo. E não é exatamente por isso. Então, a gente encontra argumento em artigos de opinião, num pedido de uma liminar para impedir ou para liberar alguma coisa, numa sentença de um juiz tem argumento. A redação do Enem, que é dissertativo e argumentativo, que eu preciso me posicionar sobre alguma coisa. Tá? Mas nesse caso, a gente está falando de sequência injuntiva, porque é um convite a que o leitor faça o pedido a Deus. Bom, um outro ponto que eu considero importante é a questão da variação linguística. Então, no Enem, aparece muitas vezes essa noção de variação linguística. Então, a pergunta que a gente tem que fazer, as duas perguntas que a gente tem que fazer é como uma língua varia e por que a variação é importante? Bom, como uma língua varia? Uma língua varia de pessoa para pessoa, uma língua varia dentro da questão educacional, da quantidade de escolaridade, de anos de escolaridade, varia por região, as regiões falam diferentes, varia por idade, varia por sexo, enfim, por gênero, sexo, em variação linguística, tanto faz, né? Enfim. Mas uma língua varia por diversos motivos. Tá? Bom, por que a variação é importante? Porque ela marca características importantes, seja de uma região, por exemplo, seja de gêneros diferentes. Deixa eu dar um exemplo. O fato de argumentar
sobre, vamos pegar ano passado a questão da democratização do cinema, que era o tema do Enem. O fato de argumentar na redação do Enem de um jeito não me leva a argumentar do mesmo jeito numa conversa com uma pessoa. Eu vou usar de estratégias linguísticas diferentes, eu vou tentar ser mais próximo dela se eu estiver conversando com ela. Já se eu estiver numa redação, que é um texto escrito, eu vou tentar ser mais comedido, mais formal. Né? Bom, então por que a variação é importante? Porque ela também marca caracterizações diferentes dos gêneros. Tá? Aqui a gente tinha um texto no ano passado, que era a questão 10. Um texto que falava sobre bullying, tá? E usava elementos assim, como és vítima, conheces alguma vítima, conheces, né, o agressor, etc. E é todo caracterizado no português de Portugal. Então a gente percebe essa variação linguística do português de Portugal. E aí, embora a resposta não tivesse relacionado com a variação, eles colocaram isso nas alternativas. Vejam lá. Essa campanha se destaca pela maneira como utiliza a linguagem para conscientizar a sociedade da necessidade de se acabar com o bullying. Tal estratégia está centrada no, então, como utiliza a linguagem, que é a variação, lá como varia, e tal estratégia está centrada no, bom, chamamento de diferentes atores sociais pelo uso de estruturas injuntivas, que é aquela história, se você conhece, faça isso, faça aquilo, tá? Então, se você conhece o agressor, o agredido, enfim, né? Ou se é o agredido também. Então, isso significa diferentes atores sociais envolvidos no tema. A variação linguística que caracterizava o português europeu não interessava ali, né? Podia ser em qualquer variedade. Não era isso que caracterizava o texto especificamente, com essa utilização de linguagem e com essa estratégia centrada no chamamento de atores. Então, podia ser em qualquer variedade. Restrição a um grupo específico de vítimas, não. Combinação de significado de palavras, não. Enunciado de cunho esperançoso, como paz e história, não. Um outro aspecto interessante de variação era um texto do Villa-Lobos, né, de uma das obras dele, que relacionada à variação popular. Porque dizia assim, ó, Irerê, meu passarinho do sertão do Cariri, Irerê, meu companheiro, cadê viola? Não é cadê a viola, é cadê viola? Cadê meu bem? Cadê Maria? A triste sorte é do violeiro cantador. Olha só aqui, ó, cantador, amor. Então isso é muito característico de uma fala muito mais popular, muito menos formal. Né? Aqui sim, nesses versos há uma exaltação do sertão do Cariri, uma ambientação linguisticamente apoiada. Então esse aqui é um ponto que é legal, esse aqui é um ponto legal da variação linguística, que a variação pode estar diretamente relacionada ao que o autor está querendo apresentar. Nesse caso ele ambienta linguisticamente o sertão por meio linguístico, olha só. Então ele faz essa relação. Bom, como ele faz isso? Pelo uso recorrente de pronomes? Não, mas por uma variedade popular da língua portuguesa, que foram aqueles destaques que eu mostrei para vocês. Então ele não fala de conjunto de fauna, nem de instrumentos musicais, nem de regionalismos lexicais. Um outro aspecto que eu quero destacar são os textos multimodais, que reclamam, né, a linguagem verbal e não verbal juntas para fazer a relação da interpretação de texto. Aqui já tem alguns que a gente já viu, eu vou repetir. Por exemplo, esse aqui do calçado, inclusive o próprio enunciado fala o uso da imagem associada ao texto verbal, então o próprio enunciado já está falando dessa multimodalidade, tá? Modalidade porque tem o modo escrito e o modo visual. Então, esse ponto é importante, são textos importantes de serem estudados, serem trabalhados, daí a importância de ver charge, tirinho também, que são textos multimodais. O outro, o texto do Marcelo Gleiser, do qual também já comentamos, né? E falava de carta de jogo, etc, etc, características. Né? E aí aqui eu quero chamar a atenção para o fato de ter muita relação também com artes, porque as artes, em geral, embora possam aparecer na prova do Enem sem textos, como eu vou mostrar um exemplo para vocês, mas ela pode aparecer também com essa questão multimodal. Aparece uma imagem de arte mais um texto ou um comentário. Então, no caso do Enem, é essencial para o entendimento da prova como um todo. Por quê? Porque as artes são consideradas como essenciais para o entendimento e da humanidade, para a expressão da humanidade. A humanidade se expressa pela arte e entende o mundo pela arte. A arte expõe uma visão de mundo, e a arte é formadora de cultura, é formadora do indivíduo, da característica desse indivíduo. Por isso que a arte é extremamente importante. Ela é um dos aspectos que nos diferenciam dos animais. Os animais não são capazes de fazer arte, não são capazes de expor uma visão de mundo por meio da arte.
Nós sim, quanto seres humanos, sim. Por isso que elas são importantes. E aí aqui eu vou deixar uma série de sugestões para vocês depois podem encontrar nos slides, mas por exemplo, na música, eu sugiro vocês para dar uma olhada nas músicas do Djonga e do Emicida, que são dois rappers aí muito legais do Brasil, mas vejam que o próprio Enem colocou uma música do Villa-Lobos na questão 45 que eu mostrei para vocês. Dança. Dei uma olhada em alguns vídeos de dança, como é que ela se caracteriza e tal. Eu coloquei aqui duas sugestões para vocês, que eu gosto bastante. Pintura, especificamente, ou melhor, especialmente as do século XIX e XX, que aparece bastante, tá? Eu coloquei alguns links aqui para vocês. E aqui tem um curso completo na Khan Academy e dá para vocês verem só os vídeos. Já vai ajudar bastante para ter um panorama geral de arte. Escultura são esses dois que eu recomendo, pelo menos para a gente ter uma ideia geral de escultura. Teatro, obviamente Shakespeare, Rodrigues e Suassuna. Literatura brasileira em geral, leiam muito sobre isso e comecem pelos livros da Federal. Isso vai ajudar a ganhar repertório, a pensar em outras coisas, a inclusive fazer a redação do Enem. Cinema, tem uma lista aqui de alguns filmes aí que eu vi nos últimos meses e que eu sugiro bastante para vocês. Tá? Fotografia, tem 3 aqui links maravilhosos. Esses 2 primeiros eu acho que são fantásticos. Já trabalhei inclusive no mestrado com eles, sugiro para vocês. E aqui tem uma questão de arte que eu disse que não necessariamente vem junto com o texto, mas vejam que o enunciado é um texto. Então ele vai ter que juntar para a gente interpretar essa noção de arte aqui. Então aqui é uma cabeça de touro do Picasso, tá? Algo feito em bronze, tudo isso está escrito aqui, tá? Tem tamanho, etc, etc, etc. Mas vejam só o enunciado. Na obra Cabeça de Touro, o material descartado. Então aqui ele já está indicando para a gente como essa obra foi feita, com material descartado. Então eu tenho a imagem, mas tem um texto que me ajuda. Nesse caso é o enunciado. Então o material descartado, né, torna-se objeto de arte por meio da reciclagem? Não. Complexidade? Não. Da perenidade dos elementos? Não, mas da mudança da funcionalidade. Olha a funcionalidade de novo, gente, aparecendo aqui, ó. Olha a funcionalidade, o objetivo de novo aqui. Os textos, as artes, tudo tem um objetivo, tem uma função no sentido de que expõe alguma coisa. É um jeito da gente expor alguma coisa. Então, eu estou terminando a aula de novo com essa noção de que olhar para os textos, para a arte, com a ideia de funcionalidade e objetividade é muito importante para o Enem. O Enem tem essa característica, inclusive na prova de redação. Bom, quero reforçar aqui que tem as atividades online na página, eu deixei a página aqui no chat para vocês. Tem os vídeos no YouTube, no canal, então todos os vídeos de aulas eu estou colocando no canal, inclusive de aulas que eu não dei aqui ao vivo, que eu gravei e coloquei lá. E as propostas antigas vocês podem enviar ou reescrever. Tá? A gente hoje está em cima do laço. Não vai dar tempo de fazer as questões, porque daqui um pouco a professora tá entrando. Mas eu peço a vocês que encaminhem as perguntas por e-mail e aí, na medida do possível, respondendo. Ou coloquem depois nos comentários do vídeo que eu coloco sempre lá no meu canal. Tá bem? Bom, é isso. Eu agradeço e espero que vocês tenham aí um bom final de semana, uma boa continuidade. Estamos sempre à disposição. Força, coragem e estamos juntos. Um abraço para vocês. Tchau.